Aí eu fui chamado para Globo. A Globo, um aluno fixo. Foi o seguinte, eu tinha feito já os talk shows, né, da época, como eu falei, e aí um aluno meu de mestrado, orientando o meu, que hoje é um dos meus melhores amigos e sócio, que é o Doni Denútil, estava largando a carreira em banco, ele era do Citi, para um projeto na Globo, na Globo News, para ele ser âncora de um jornal de economia. Sim. E aí ele me chamou para o projeto, topei na hora. Eu tinha umas outras emissoras falando comigo, já para ser isso. Na época, o Joemir Betting estava vivo, mas já estava bem... já estava... Meio que parando. Parando. O SBT também chamou, mas assim, eu falei, pô, vou para Globo, né? A Globo é gigante. E aí eu fui para lá, fiquei 7 anos na Globo. E na Globo eu fiz de tudo. Eu fiz G1, eu fiz Valor Econômico, do Grupo Globo, fiz Revista Época, eu fiz Jornal O Globo, aí eu fazia o Jornal da Globo, que era à noite, fazia o Jornal do Almoço, fazia o Hora 1, fazia no esporte, eu tinha uma coluna uma vez por mês no Esporte Espetacular de domingo, fazia o Sport TV 2 vezes, eu fiz quase tudo na Globo. E nessa época, automaticamente... você já tem que ter uma empresa para ser palestrante. Porque a mídia, ela não era ruim, mas também não era bom o salário da Globo. Mas ela te dá uma visibilidade. Então você fala, como eu capturo isso? Vendendo palestra. E aí tinha uma demanda alta de palestra, consultoria um pouco e dava aula. Então a vida era um pouco de consultoria, um pouco de palestra, Globo e dá aula. E aí, 2019... a Globo tomou um processo gigante do Ministério do Trabalho, que eu não tinha nada a ver com isso. Mas o William Bonner, o Galvão Bueno, todo mundo era PJ e teve que virar CLT. E aí tinha um problema. Se eu virasse CLT, eu entrava no compliance, porque meu contrato estava escrito bonitinho. SAMI, comentarista, de fato eu não tinha característica de CLT, eu tinha outras fontes de renda, e podia fazer palestra, podia dar consultoria, mas não podia fazer publicidade. Estava claro no contrato. No compliance da Globo, em 2019, se eu fosse para CLT, já não podia dar palestra, mas não podia aparecer com nenhuma marca. Então imagina que eu viesse aqui, aí tem uma marca aqui escrita. Putz. Aí já não pode. Aí já não pode, é demissão. Então ficava inviável isso. Então acabou o contrato, eu cumpri minha parte, a Globo comprou a parte, mas não renovou. E aí eu virei sócio muito pequenininho da Easy Invest, que tinha XP gigantesca, muito maior, e o segundo lugar era a Easy Invest. Aí eu entrei, eu e o Doni tinha tido um outro problema na Globo, na época, e ele acabou saindo, a gente foi para a Easy Invest e viramos sócio, e nesse momento também, de novo, vários lugares me chamaram, e a Jovem Pan foi uma delas, eu adorei, principalmente por causa do Pânico, que eu era fã desde... Você já entrou no Pânico? Já entrei no Pânico, assim... como participação, né? Tipo, faz umas 2 vezes por semana. Sim. Porque o Pânico, claro, o Tutinha que me contratou, ele pode fazer uma indicação, mas o Pânico, o Emílio tem voz. Não entra. Entendi. Assim, não pode falar, esse cara vai ser do Pânico. E aí, na época, eu fazia um pouco do Morning Show, fazia isso, fazia jornalismo, fazia um monte de coisa. E aí fiz isso. Aí já era sócio, eu tinha também uma empresa de produção de conteúdo com o Doni, meio jornalístico, e mais recentemente, e consultoria, mas mais recentemente eu fiz empresas de IA, por necessidade. Então, meu sogro pediu para fazer uma empresa que é muito legal, em que a gente pega preço, você quer tomar uma Coca-Cola, então a gente sabe, nessa região, quem está vendendo Coca-Cola, a que preço e o histórico. E aí a gente chega no mercado e fala assim, sua Coca-Cola está 10% acima dos outros. Sim. Você deveria ter Coca de 1 litro e você não tem, todo mundo tem, a gente fala isso. A outra, também ligado a meu sogro, que ele mexe com distribuição de alimentos, tudo, você tira a foto de uma gôndola e ele identifica quais produtos e a posição da gôndola. Tá. Aí tem uma empresa de... Mas para quê?
Para te mostrar o que tá errado, o que tá não, certo? para mercado, porque eu não sabia disso. Mas quando você vai no supermercado, sabão em pó, Sei. e o Omo está representando 50% do seu visual, quer dizer, eu não sabia disso, que o Omo é basicamente 50% do share. É mesmo? No sabão em pó. Sei. E eu não sabia disso. Eles colocam então em cima da... É disso. E aí tem posicionamento, tem um negócio que chama ruptura. Então, para a indústria, isso é valioso. Além disso, que eu já fiz... Isso eu cheguei a fazer consultoria antes até dessa empresa, que é assim, por exemplo, desodorante masculino. Eu fiz uma consultoria grande, para uma das maiores, com outros professores, que era o seguinte: se eu abaixo o preço, se eu faço aquela promoção, pague 2 e leve 3, Sei. ou desconto, quanto eu roubo de share do outro? A resposta é, no masculino, nada. Ué? O cara é ligado à marca. Tá. Então você gosta, sei lá, do Rexona, do Dove, de qual for. O que você faz quando tá mais barato? Você compra um monte e estoca. Então você tá matando a venda futura do próprio produto. Então isso é uma pergunta interessante. Aí tem uma empresa que o Emílio brinca, que eu comecei na Jovem Pan de A. Então a gente chama Sampi. A Jovem Pan, eu comecei sozinho, eu escrevi, acho que chegou a quase 3 milhões de linhas de código, e depois a Jovem Pan entrou para ser sócia. E aí essa empresa produz conteúdo. Na Jovem Pan foram 150 pessoas substituídas por IA. Ela produz texto, Como produz assim? vídeo. Ela pega... Tem como achar aí? Põe Samidana IA News. Na Jovem Pan, de manhã e à noite tem um boletim que sou eu, mas não sou eu. É Como uma IA assim? e a gente faz e ninguém faz. Eu acho que ele consegue por aí. Achou aí? Ele faz uma pesquisa das notícias. Se quiser eu pego o micro e mostro agora. Mas ele pega assim, você fala assim, ó. Vilela, eu quero saber o que está no New York Times, no Le Monde, no Haaretz, que é um jornal israelense, aqui. Tá. Então ele lê as notícias todas para você. Ah, mas não é só notícia, ele ouve o seu podcast no YouTube, ele ouve Instagram, você mapeia tudo que é fonte de informação, ok? E aí, com esse conteúdo, você pode gerar áudio, você pode gerar vídeo, você pode gerar post do Instagram, você pode gerar texto, pode gerar teleprompter. Mas o que você pede para ele? Você pede para ele fazer um resumo para ver o que é mais relevante? Não é resumo, ele pega a sua linguagem. Por exemplo, você vem me entrevistar. Sei. Então, você fala assim, eu preciso entrevistar o Sami. Quais são as fontes? Ah, o Sami já foi no Flow, ele já deu entrevista. Então ele vai pegar todas essas fontes, pegar seu estilo, escrever um texto no seu estilo, falar que perguntas o Vilela faria e... Isso em texto, de roteiro, porque dá para ter o Vilela em voz e em vídeo. Sei. Então, é todo o processo jornalístico. Ó. Esse Sami aí não existe. Ó, essa tarja, a edição... Aquilo é virtual, então? É virtual. A imagem, a edição do vídeo, a tarja, o texto, é tudo feito por IA. É tudo feito por IA. E tem alguém, claro, para checar se tem algum erro. A única coisa que tem é o seguinte, tem uma pessoa da minha equipe que ela dá a lista. A IA falou, ó, os assuntos bons hoje, de acordo com isso, são esses 4. Qual que vocês querem? Porque o editor do jornal, às vezes, fala assim, Sami, você não vai falar de inflação, porque já vai ter outro falando de inflação. Então, ele escolhe. Quando ele escolhe, a pessoa gera e já manda o arquivo editado, tudo pronto. Chama Sampi, S-A-M-P-I. E aí eu sou cofundador dessa empresa e tem uma também chamada Fresh Codes, em que a gente faz tudo que não é conteúdo. Por exemplo, jurídico. Tá. Tem uma empresa contencioso, você processou uma empresa. Então, você tomou um processo, a empresa pega o seu processo e começa a ver se o seu pedido faz sentido ou não, vê as teses jurídicas e fala assim, olha, você tem 50% de refutar esse cara com essa tese, 70% com outra. E essa faz coisas também de logística, então qual que é a melhor rota, tudo que é inteligência artificial que não é para conteúdo, a gente faz lá. Então tem muita coisa de logística, muita coisa de e-commerce, a gente tem... mas são todas recentes, todas têm tipo... A Samp começou sem ser empresa, fazendo sozinho, hoje a gente está na Revista Oeste, na CNBC já saiu com a gente tem uma aplicação no SBT, que agora com as mudanças a gente está vendo como fica, a gente está com um contrato fechado com a Exame, a própria Jovem Pan, a gente tem feito bastante coisa, fora assim, imobiliário, no caso de advocacia, e a Fresh Codes tem grandes varejistas usando isso, porque ela usa para você prever quanto que vai vender de cada produto para pedir
para pedir para matriz, como se distribui nas lojas, enfim. E basicamente você está substituindo pessoas, né? Eu não acho que eu substituo pessoas. Eu acho assim, se você faz alguma coisa que pode ser feita por um robô, você... Não, minha pergunta era por isso, era como a galera se precave de não perder o emprego, né? Para inteligência artificial, porque na Jovem Pan muita gente perdeu o emprego para inteligência artificial, né? Mas a Jovem Pan, eu diria o seguinte, essas pessoas perderiam o emprego de qualquer forma. Talvez... Como o ascensorista do elevador. Só que talvez a Jovem Pan quebrasse. Ah, tá. Então, tá bom, 150 foram embora, mas você salvou outros 300. Entendi. Talvez os 450 iam perder. O que eu digo assim, o ser humano não será substituído por IA. Porém, o ser humano com IA substituirá o ser humano sem IA. Ah, entendi.